Esmeraldas de Thoth. Tábua 1. A história de Thoth, o Atlante. Eu, Thoth, o Atlante, mestre dos mistérios, guardião dos registros, rei poderoso, mago, vivente de geração em geração, estando a ponto de penetrar nas galerias de Amente, designado para ser o tutor destes registros da poderosa sabedoria da grande Atlântida, para os que virão depois. Na grande cidade de Queor, na ilha de Undal, num distante tempo no passado, comecei esta encarnação. Não como os pequenos homens da presente era fizeram os poderosos da Atlântida que vivem e morrem, mas então de aeon em aeon renovam suas vidas nas galerias de Amente, onde o rio da vida flui eterna e continuamente. Numerosas vezes então, venho descendo o caminho escuro que conduz à luz, e tantas vezes quanto acendida a escuridão à luz, minha energia e poder se renovaram. Agora por mais uma vez eu desço, e os homens de quem não me devem conhecer mais. Mas num tempo ainda por surgir eu me levanto novamente, poderoso e potente, requerendo uma prestação de contas dos que deixei após mim. Então cuidado, ó homens de quem, se falsamente traístes meu ensinamento, derrubar-vos-ei de vossas altas posições e lançar-vos-ei na escuridão das cavernas de onde vieram. Não traiais meus segredos aos homens do norte ou aos homens do sul, para que minha maldição não caia sobre vós. Lembrai-vos e atendei às minhas palavras, pois seguramente voltarei de novo e requerei de vós o que guardais. Sim, até mesmo além do tempo e além da morte voltarei, recompensando ou castigando conforme desenvolvestes vossa verdade maior. Grande era meu povo nos antigos dias, grande além da concepção do pequeno povo agora em torno de mim. Conhecendo a sabedoria dos tempos remotos, procurando fundo no coração do infinito o conhecimento que pertenceu aos primórdios da terra. Sábios nos tornamos com a sabedoria dos filhos da luz que habitou entre nós. Fortes nos tornamos com o poder tirado do fogo eterno. E de todos estes, os maiores entre os filhos dos homens foi meu pai, Thoth-me, guardião do grande templo, elo entre os filhos da luz que habitavam dentro do templo e as raças dos homens que habitaram as 10 ilhas. Porta-voz, depois dos 3, do residente do Unal, falando aos reis com a voz que precisa ser obedecida. Então, em sendo criança dentro da humanidade, cresci sendo ensinado por meu pai nos mistérios antigos, até que por minha vez cresci no fogo da sabedoria, até que o fogo explodiu numa chama que se consome. Nada desejava senão chegar à sabedoria. Até que num grande dia a ordem veio do residente do templo que eu havia me apresentado diante dele. Poucos foram entre os filhos dos homens que olharam naquela face poderosa e viveram, pois não como os filhos dos homens são os filhos da luz quando não estão encarnados num corpo físico. Escolhido fui dos filhos dos homens, ensinado pelo residente de forma que seus propósitos pudessem ser cumpridos, propósitos ainda por nascer no útero do tempo. Longas eras habitei no templo, aprendendo sempre mais e mais sabedoria, até que eu, também, alcancei a luz emitida pelo grande fogo. Ensinando-me ele, o caminho para a mente, o mundo subterrâneo onde o grande rei se senta sobre seu trono de poder. Profundamente eu me curvei em homenagem ante aos senhores da vida e os senhores da morte, recebendo como meu dom a chave da vida. Livre estava eu das galerias de Amente, não sujeito a qualquer morte no círculo da vida. Distante para as estrelas eu viajei até que o espaço e o tempo se tornaram como nada. Tendo então bebido profundamente da taça da sabedoria, olhei dentro dos corações dos homens e lá achei os maiores mistérios e me alegrei. Pois somente na procura da verdade podia minha alma ser acalmada e a chama dentro dela ser extinta. Pelas eras que eu vivi, vi os que estavam ao meu redor provarem o cálice da morte e retornarem de novo à luz da vida. Gradualmente a partir dos reinos da Atlântida passaram ondas de consciências que haviam sido uma, comigo, somente para serem substituídas pela geração de uma estrela mais baixa. Em obediência à lei, a palavra do Mestre se transformou numa flor. Na direção da escuridão voltaram-se os pensamentos dos Atlantes, até que, por fim,
nesta ira se levantou do seu aguanti, o residente, falando a palavra, chamando o poder. Bem no fundo no coração da terra, os filhos de Amente ouviam, e ouvindo, direcionavam o movimento da flor de fogo que queima eternamente, mudando e deslocando, usando logos, até que aquele grande fogo mudou sua direção. Sobre o mundo então veio de encontro às grandes águas, inundando, afogando e afundando, mudando o equilíbrio da terra até que somente o templo da luz foi deixado a permanecer em pé sobre a grande montanha Nundal, que ainda se erguia para fora da água, com os poucos que ficaram vivos, salvos do empuxo das fontes. Chamou-me então o mestre, dizendo: reúne o meu povo e fica junto dele. Conduze-o pelas artes que aprendeste ao longínquo através das águas, até que alcances a terra dos bárbaros hirsutos, que moram em cavernas do deserto. Segue lá o plano que já conheces. Então reuni meu povo e entrei no grande navio do mestre. Direção acima subimos pela manhã. Escuro mais abaixo de nós jazia o templo. De repente sobre ele subiram as águas. Desaparecido da terra, até o tempo designado, estava o grande templo. Depressa fugimos na direção do sol da manhã, até que adiante de nós estava a terra dos filhos de Quem. Furiosos, vieram com clavas e lanças, levantadas com raiva buscando matar e destruir totalmente os filhos da Atlântida. Então fiz levantar meus comandados e dirigi um raio de vibração, atingindo-os de paralisia total em seu trajeto como fragmentos de pedra da montanha. Então falei-lhes com palavras tranquilas e pacíficas, contando-lhes o poder da Atlântida, dizendo que éramos os filhos do Sol e seus mensageiros. Intimidei-os com minha exibição da ciência da magia, até que a meus pés se depuseram de bruços, quando então eu os liberei. Habitamos por longo tempo a terra de Quem, mais e mais longo tempo ainda. Até que, obedecendo às ordens do Mestre, que enquanto ainda que dormindo vive eternamente, enviei por mim os filhos da Atlântida, enviei-os em muitas direções, que desde o útero da sabedoria do tempo, possam se levantar de novo seus filhos. Por muito tempo habitei na terra de Quem, fazendo grandes trabalhos pela sabedoria dentro de mim. Desenvolvidos continuamente dentro da luz do conhecimento dos filhos de Quem, regado pelas chuvas de minha sabedoria. Abri então com um estrondo um caminho para a mente, assim eu poderia reter meus poderes, vivendo de Eren era um sol da Atlântida, guardando a sabedoria, preservando os registros. Alguns grandes dos filhos de Quem conquistaram os povos ao seu redor, desenvolvendo-se lentamente na força da alma. Estando eu agora no meio deles, vou para dentro das galerias escuras de a mente, profundamente nas galerias da terra, ante os senhores dos poderes, face a face uma vez mais com o residente. Construí bem no alto acima da entrada, uma passagem, um portal, que conduzia até a mente. Poucos teriam coragem de se atrever, poucos passariam o portal do escuro à mente. Edifiquei por cima da passagem eu, uma pirâmide potente, usando o poder que supera a força da terra, a gravidade. Bem no fundo e ainda mais fundo coloquei uma casamata ou câmara, a partir dela esculpi uma passagem circular que quase alcançava o grande ápice. Lá no ápice, coloquei o cristal, enviando o raio no tempo-espaço, tirando a força a partir do éter, concentrado embaixo do portal para a mente. Outras câmaras construí e deixei parecendo a todos desocupadas. No entanto, escondidas dentro delas estão as chaves para a mente. Aquele que com coragem desafiar as regiões escuras, que se deixe primeiro se purificar por muito tempo de jejum. Está no sarcófago de pedra em minha câmara. Então revelo eu para ele os grandes mistérios. Logo depois seguirá ele para onde encontrarei, até mesmo na escuridão da terra irei ao seu encontro. Eu, Thor, Senhor da Sabedoria, o encontrarei, o abraçarei e habitarei com ele para sempre. Eu construí a grande pirâmide, modelada após a pirâmide da força da terra, queimando eternamente de modo que, também, possa permanecer pelas eras. Nela,
edifiquei meu conhecimento da ciência da magia, de forma que eu pudesse ficar aqui quando novamente eu voltar de Amente. Sim, enquanto eu durmo nas galerias de Amente, minha alma vagando livre encarnará, habitando entre os homens nesta forma ou noutra. Hermes, 3 vezes nascido, emissário na terra sou eu, do residente, cumprindo suas ordens tantas quantas possam ser expedidas. Agora retorno eu para as galerias de Amente, deixando após mim um pouco da minha sabedoria. Preservai e mantende a ordem do residente, levantai sempre vossos olhos na direção da luz. Certamente no tempo, sois um com o Mestre, certamente por bem e por direito sois um com o Mestre. Certamente por bem e por direito sois um com o todo. Agora, parto de vossa presença. Conhecei minhas ordens, guardai-as e permanecei com elas, e eu estarei convosco, ajudando e guiando-vos à luz. Agora ante mim abre-se o portal. Vou descer na escuridão da noite.